Olá, boa tarde! Está começando agora o quarto episódio da retrospectiva 2025 do Boletim Legislativo. Hoje, vamos relembrar temas importantes que marcaram a nossa cidade e a Câmara Municipal. Entre os destaques estão as audiências públicas sobre o orçamento do município e a prestação de contas dos conselhos tutelares. Vamos falar ainda sobre as ações de combate à violência contra a mulher e um resumo dos trabalhos realizados pelos vereadores em 2025. Os conselhos tutelares e os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente realizaram aqui na Câmara Municipal a prestação de contas do ano de 2024. A prestação de contas dos conselhos tutelar e dos direitos da criança e do adolescente foi realizada no auditório Mário Covas, na Câmara Municipal. A audiência contou com a presença de mais de 120 pessoas, entre membros dos dois conselhos, representantes de organizações da sociedade civil e representantes do poder público, como os vereadores. No balanço apresentado pelo Conselho Tutelar, houve aumento nos casos de violência sexual na cidade no ano passado. Então, a gente percebe-se que teve um aumento em algumas violências que a gente já trabalha ao longo do ano, né? Principalmente a questão da violência sexual, que a gente observou que teve um aumento de 2023 para 2024, a evasão escolar e as faltas escolares. Então a gente precisa trabalhar com a rede municipal e com a rede estadual essa questão das faltas, né? E também a questão de violência física contra criança e adolescente, que a gente observou um grande aumento de 2023 para 2024. O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente também apresentou o balanço das ações em 2024. O órgão conseguiu arrecadar cerca de 3 milhões de reais. A verba foi usada para financiar projetos sociais em São José. Apesar de ser um valor interessante, quando a gente fala sobre 3 milhões, mostra que ainda precisamos trabalhar bastante, porque a nossa capacidade de captação é superior a 50 milhões. Então, todos os projetos que foram apresentados poderiam estar em execução. Então, ainda tem muito a se fazer, mas a gente conta com todos os envolvidos, ou seja, a sociedade civil, o poder público e as instituições para ampliar essa forma de capacitação e captação para que a gente viabilize e o número seja muito maior no ano de 2025. Após a apresentação do resultado, o público contribuiu com sugestões para ampliar o trabalho realizado. Um dos pedidos foi para a criação de mais uma unidade do Conselho Tutelar. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele estabelece que a cada 100 mil habitantes precisa ter um conselho tutelar. Então, se São José dos Campos com mais de 700 mil, deveriam ter 7, e hoje nós temos 3. Então nós entendemos que mais um conselho tutelar vai atender à necessidade que nós temos hoje na cidade. Para o vereador Carlos Abranches, a criação de mais um conselho tutelar seria fundamental para dar mais apoio e agilidade nos atendimentos das ocorrências. Segundo o parlamentar, os vereadores podem ajudar nesse pedido. A formulação de um quarto conselho é mais do que urgente para nós diminuirmos a quantidade de atendimento para cada conselho já existente, a fim de que a qualidade desse atendimento seja maior ainda, com mais um conselho a ser implementado. A Câmara defende a importância do evento como fundamental para ouvir e fiscalizar as ações dos conselhos e ajudar na promoção de políticas públicas a favor das crianças e adolescentes. É uma relação direta com o objetivo central da Câmara, que é o espaço do povo, né? Então as pessoas vêm para cá para trazer. E o ato de prestação de contas é um ato de responsabilidade social de uma instituição tão importante para a cidade. Além da prestação de contas, o encontro ainda debateu a importância de combater o trabalho infantil, tema de uma palestra. Também foram apresentados projetos educacionais para crianças e jovens, com a oferta de cursos de tecnologia e prática de esportes. E outra audiência pública que também aconteceu em 2025 foi sobre as leis orçamentárias que discutem sobre o PPA, Plano Plurianual, a LOA, Lei Orçamentária Anual, e a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os munícipes deram suas sugestões para a elaboração das 3 peças orçamentárias. O plenário da Câmara recebeu uma audiência pública para a apresentação dos projetos da Lei Orçamentária Anual de 2026 do novo Plano Plurianual, que define metas de ações e investimentos na cidade para os próximos 4 anos. O encontro foi presidido pelo vereador Roberto do Eleven e contou com a presença dos parlamentares Amélia Naomi, Juliana Fraga, Carlos Abranches, Sérgio Camargo e Lino Bispo.
Pela Prefeitura, participaram o secretário de Administração e Finanças, José Nabuco, e o diretor financeiro, Alexandre Nogueira. O objetivo foi apresentar as propostas e ouvir sugestões da população sobre serviços e investimentos que podem ser incluídos nos projetos. 21 pessoas se inscreveram para falar. As sugestões da população incluíram novas unidades de saúde na Zona Norte e Leste, reforço na regularização fundiária, mais investimentos em cultura e aumento do efetivo da Guarda Municipal. Também houve pedidos de melhorias no transporte público. Zélia, líder comunitária da região Norte, cobrou ampliação de linhas de ônibus. A minha demanda é porque nesse bairro, nesses 9 bairros no caso, só tem uma linha, a linha 107. É uma linha insuficiente para atender 9 bairros. É um absurdo. Quando atrasa, estudante não vai para a escola, porque estudante não tem dinheiro para pagar Uber. Não vai para a escola. Se você tem uma consulta, não vai para a consulta. Não é igual ao Alto Santana, que tem várias linhas. Se você atrasar, tem outra linha que abastece, a pessoa não chega atrasada, chega no serviço na hora certa, o estudante não perde a aula, né? Mas lá não, se quebrar essa linha, é só essa. Durante a audiência, a vereadora Amélia Naomi pediu mais transparência nas informações apresentadas e questionou a ausência de dados detalhados sobre o aumento do IPTU. O IPTU, para 2 anos, eles estão prevendo um limitador. Depois de 2 anos, vai ter um aumento. Isso tem que estar previsto no PPA, então tem que se apresentar qual é o valor, para quanto vai subir. Não falaram isso no orçamento e não falaram na lei, quando a gente votou a lei, não deixou isso claro. E agora na apresentação do PPA também está omisso tudo isso. Segundo os dados apresentados pela Prefeitura, o orçamento de São José dos Campos para 2026 está estimado em 5 bilhões e 300 milhões de reais. A alta é de 10,2% em relação a 2025. Entre os principais investimentos previstos estão a construção da maternidade da Vila Industrial, a conclusão do complexo viário da Avenida Sebastião Gualberto e também moradias populares do programa Pró Moradia. O plano plurianual prevê crescimento gradual da Receita Municipal até 2029, com a arrecadação estimada em 5,5 bilhões do último ano do ciclo. O mais importante do PPA, o foco central do PPA em si, é o estabelecimento dos programas governamentais com indicadores e metas para que você possa aferir a efetividade das políticas públicas implementadas no município. Dos que a gente apresentou ali, alguns se destacam, né, que é a maternidade, que foi comentada aqui pelos municípios hoje. Temos a continuidade da Sebastião Gualberto, né, provavelmente a finalização da obra no ano que vem. As obras do Pró Moradia, que é uma operação de crédito que a Prefeitura está alinhando com instituição bancária para poder fazer a construção de moradias populares. Então, algumas obras que são prioridades e que constam no plano de governo também. Após o debate, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara vai analisar as sugestões apresentadas. As propostas consideradas viáveis podem gerar emendas aos projetos. Hora da primeira pausa da nossa retrospectiva. No próximo bloco eu te mostro que apenas 38% das mulheres ocupam cargos de lideranças em empresas no Brasil e entre outros assuntos. Fique com a gente, logo mais estamos de volta. Voltamos com a nossa retrospectiva do Boletim Legislativo. Agora vamos falar de ações que têm como objetivo combater a violência contra a mulher. Infelizmente, continuamos a noticiar muitos casos de violência contra as mulheres. O aumento nesses números reforça a necessidade de uma rede de atendimento para apoiar as vítimas. Dados do Disque 100 de 2025 mostram um aumento de 22% nas denúncias em comparação com o ano anterior. A maior parte das vítimas tem entre 70 e 74 anos e a violência ocorre, na maior parte das vezes, dentro de casa.
As mulheres são as principais vítimas de violações de direitos humanos no Brasil. Das mais de 650 mil denúncias registradas pelo Disque 100 em 2024, 372 mil, ou seja, mais da metade, foram contra pessoas do sexo feminino. Só entre as mulheres de 70 a 74 anos foram 72 mil denúncias. Um cenário complexo, com causas multifatoriais. Nós temos muito forte a questão da parte dos transtornos psiquiátricos, de depressão, ansiedade, até mesmo crise do pânico envolvendo os idosos, e isso prejudica, fazendo com que essas violações e agressões aconteçam por parte dos filhos, de filhas e às vezes de pais e mães também. As violações de direitos com o maior número de denúncias foram negligência, tortura psicológica e risco à integridade física. Dos abusos contra as mulheres, a maioria aconteceu na casa da vítima ou do suspeito. É muito comum acontecer entre parentes de primeiro grau, então entre pais e mães contra os filhos, muitas das vezes crianças, e entre filhos, filhas contra os pais ou mães que são os idosos. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, a maior parcela dos agressores possui algum grau de parentesco com as vítimas, seja o pai, tio ou parceiro. Quanto às idosas, filhos ou filhas lideram a lista de agressores. Para essa especialista em gerontologia, a perda ou enfraquecimento das conexões sociais e familiares são motivos que levam à violência contra os idosos. Um dos elementos que nos chama a atenção quando a gente estuda a questão da violência contra as pessoas idosas é de reconhecer que, em alguns casos, o principal agressor é o próprio filho ou a própria filha desse idoso. E aí, quando se aproxima da história de vida dessa família, se percebe que o idoso, que a idosa, em outros momentos, foram também pais agressivos, violentos com esses filhos que hoje ocupam o papel de cuidar deles. Que estão na fase da velhice. O Disque 100 permite que qualquer pessoa, vítima ou testemunha, denuncie situações de abuso, exploração, violência, discriminação, violência doméstica, abuso infantil e trabalho escravo. Diante do aumento das denúncias, a advogada presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB faz uma avaliação sobre a mudança no comportamento da população. A alta reflete a coragem em denunciar. Em 2024, nós tivemos um aumento de 22% nas denúncias de violação de direitos humanos. Esse aumento está ligado à confiabilidade da sociedade em denunciar. As pessoas elas se sentem mais seguras e mais confiantes em fazer a denúncia no Disque 100, que é anônima. Então, esse aumento não está ligado ao aumento de casos, mas sim à confiança da sociedade em realizar essas denúncias. O serviço do Disque 100 é gratuito e confidencial. Além da ligação, o Disque 100 oferece outros canais para denúncias de violações de direitos humanos, como o WhatsApp, pelo número 61 996 11 0100, pelo Telegram e também pelo e-mail ouvidoria@mdh.gov.br. A pesquisa O Custo da Desigualdade de Gênero, realizada pelo Banco Mundial, mostra que apenas 38% das mulheres ocupam cargos de lideranças em empresas no Brasil. Com esses dados, a ONU, Organização das Nações Unidas, propõe um pacto global. A meta é ter 50% de mulheres na alta liderança até 2030. A Kátia é empresária no ramo de suprimentos. Ela comanda uma equipe com 8 funcionários no setor comercial. A empresária sempre teve aptidão para liderar. E isso se reflete no trabalho desenvolvido na empresa. Eu gosto do que faço, sinto falta. Inclusive, quando eu estou dentro de algum trabalho fora daqui, um voluntário, numa igreja, eu percebo que eu tenho que estar metida em alguma coisa que eu esteja à frente, ajudando, liderando, apoiando nesse sentido. Apesar de anos de experiência à frente do negócio, Kátia já se deparou com preconceitos no dia a dia do trabalho. Chegou a ouvir falas machistas e dúvidas sobre a competência à frente da empresa. Dá a impressão que você não é capaz, Ou então que eles acham que não vou discutir porque é mulher. E é complicado, Infelizmente ainda temos isso e eles não entendem que nós mulheres estamos ali no mesmo nível. E conseguimos fazer mais coisas, Cuida de casa, cuida de empresa, cuida de pais, a gente cuida de tudo. Mas a Kátia ainda representa uma parcela pequena no mercado de trabalho. Alcançar posições de gestão não é a realidade da maioria das mulheres brasileiras.
Apenas 38% das mulheres ocupam cargos de liderança em empresas no Brasil, segundo dados da pesquisa O Custo da Desigualdade de Gênero do Banco Mundial. E um pacto global da ONU quer mudar essa realidade e lançou uma meta: alcançar 50% de mulheres em cargos de liderança até 2030. Realmente precisam haver políticas públicas capazes de promover o incentivo, a conscientização da sociedade como um todo, deixando de ser apenas medidas pro forma. Inclusive as empresas também promover nos ambientes de trabalho essa consciência no mundo laboral, inclusive promovendo oportunidades para que as mulheres possam assumir os seus lugares de destaque, levando em consideração o conhecimento técnico, a capacidade, a competência e as habilidades das mulheres. De acordo com essa advogada da Comissão da Mulher da OAB, o preconceito e o machismo ainda são barreiras para a ascensão de muitas mulheres dentro de uma empresa. Elas recebem menores salários e, muitas vezes, são subestimadas por conta da maternidade e questões de gênero. A questão da possibilidade de ter a licença maternidade, então isso não é visto muitas das vezes como um direito e proteção da mulher ao trabalho, e sim como algo que a mulher vai tirar férias. Para a vereadora Amélia Naomi, a luta por direitos das mulheres deve compor a agenda do poder público. A parlamentar reforçou a importância do empoderamento feminino, por meio de ações que fortaleçam entidades de proteção. Além da ação parlamentar, ação de ir para as escolas, de ir para os bairros, de dialogar e fortalecer, empoderar essas mulheres, é o que a gente tem feito. Nós temos o curso de promotoras legais populares, feita pela ONG do Dandara. A gente tem avisado, chamado o pessoal, porque é importante ter a formação, né, ter toda a compreensão de como funciona o sistema contra as mulheres, né, porque não reconhece. Então, nós temos feito isso. Já para a vereadora Juliana Fraga, as mulheres precisam ser mais amparadas para alcançar posições de poder na sociedade. O auxílio de creches e escolas em tempo integral para os filhos são políticas importantes para dar a elas autonomia e independência nas tarefas e obrigações dos cargos. E ter o amparo também. As mulheres precisam, queira ou não, do amparo. Elas são competentes, mas, por exemplo, a questão da maternidade às vezes pesa, né? E então ela precisa de um amparo, por exemplo, para deixar com segurança seus filhos ou numa creche, numa escola em período integral, ou alguém que possa olhá-los. Então são questões que a gente precisa superar para aí sim a gente estar nos espaços, em todos os espaços. E Kátia acredita que em um futuro próximo, mais mulheres, assim como ela, poderão ocupar cargos de liderança. A equipe que lidera é majoritariamente feminina e ela incentiva os estudos para que as funcionárias ganhem cada vez mais destaque no mercado de trabalho. É uma briga que eu tenho aqui. Eu tenho outros funcionários que estão comigo já há 12 anos e vieram a fazer um curso superior de tanto eu brigar e falar, olha, eu acho que está o momento de dar um passo a mais. Independente se vai continuar comigo ou não, porque o mercado lá fora exige alguma coisa, né, sobre isso. E vamos para mais um intervalo? Na volta, vamos falar sobre 2 projetos de lei que foram aprovados na área de assistência social. Não saia daí, voltamos já! De volta para o último bloco da nossa retrospectiva. Agora a gente fala dos trabalhos da Câmara. Os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar dentro dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, um programa de reintegração ao mercado de trabalho para pessoas em processo de reabilitação, recuperação de dependência química e uso de substâncias psicoativas. Ter uma nova chance no mercado de trabalho após passar por um processo de reabilitação não é fácil. E o Valdir sabe muito bem. O vício na bebida, que começou ainda na adolescência, o fez perder o emprego e também o contato com a família. Com 18 anos eu fui trabalhar numa fábrica e nessa fábrica eu entrei como desenhista e comecei a trabalhar, ganhar o meu dinheiro. E aí, quanto mais dinheiro eu ganhava, mais eu gastava, mais eu ia aumentando a progressão da doença, né, porque é uma doença progressiva, e até chegar num ponto que eu cheguei numa posição ótima dentro da empresa como projetista, só que
a doença já estava bem gritante, né? E aí eu acabei sendo mandado embora por causa do uso, e aí foi a decadência. Por quê? Porque eu me sentia mal, porque eu tinha tudo para dar certo, tinha uma profissão boa, ganhava super bem, mas eu não conseguia me manter. Pensando nessa realidade, um projeto de lei aprovado na Câmara, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, quer criar um programa de reinserção ao mercado de trabalho para dependentes químicos vinculado aos CAPs da cidade. Segundo o vereador, o projeto serve de incentivo à capacitação, auxiliando diretamente na busca de um novo emprego. O objetivo desse projeto, é colocar essas pessoas, nos CAPs que temos aqui na nossa cidade, colocar essas pessoas que estão vulneráveis no mercado de trabalho, Muitos acabam se tratando, se cuidando, só que não tem um rumo, Ele ainda não sabe qual que vai ser o destino. Então o pensamento com várias vagas, de trabalho que a gente tem na nossa cidade, até no PAT, é colocar, essas pessoas no mercado de trabalho, para ele estar trabalhando aqui na nossa cidade. O projeto também prevê ações como a criação de oficinas de capacitação profissional, oferta de cursos técnicos e profissionalizantes, além do estabelecimento de parcerias com empresas para estágios, programas de jovem aprendiz e contratações formais. Para a coordenadora de saúde mental do CAPS, essas ações são fundamentais para o tratamento da dependência química e podem ser um diferencial na busca do mercado de trabalho. É muito importante a gente entender que a dependência química ou outro transtorno mental, ela, uma vez estabilizada, esse paciente, ele pode ser reinserido na sociedade, Ele pode voltar a ter sonhos, a trabalhar, a estudar, a se dedicar a um esporte, a se dedicar a uma atividade de lazer dentro do convívio, dentro da sociedade. E tendo projeto de leis que incentivem e facilitem isso, é um ganho muito importante para toda a sociedade, não só para o paciente, como também para toda a sociedade. E foi após reconhecer que estava doente e contar com apoio especializado que o Valdir conseguiu mudar a realidade. Hoje é técnico de enfermagem em um hospital psiquiátrico da cidade e ajuda na reabilitação de pessoas que passam pela mesma situação. O propósito do trabalho lá hoje é fazer um trabalho de conscientização, dar ferramentas para ele permanecer fora da clínica sem o uso e aprender com a vida. A maioria das vezes precisa conscientizar ele que ele é capaz e que ele pode viver aqui fora sem o uso. É como se ele renascesse. O tratamento nada mais é do que a pessoa ter um despertar de renascimento. E aí ela inicia uma nova vida. Segundo o vereador Fabião, a expectativa do projeto é que mais pessoas possam alcançar vitórias como a do Valdir, superar a dependência e contribuir com a sociedade a partir de uma oportunidade digna de emprego. Eu visito várias clínicas, até os CAPs mesmo, e a gente vê a grande dificuldade. A pessoa acaba fazendo o tratamento, mas não tem um abraço, ele acaba ficando perdido. Então eu acho que o objetivo disso mesmo é colocar ele no mercado do trabalho para que ele não volte de novo para o mundo das drogas ou da bebida, para ele ter alguma coisa na cabeça para ele desenvolver pelo trabalho. E um outro projeto de lei aprovado aqui na Câmara autoriza a Prefeitura a promover campanhas institucionais de conscientização junto aos meios de comunicação e entidades religiosas para uma abordagem mais ética e responsável sobre temas da saúde mental, como combate à depressão e prevenção ao suicídio. É neste local que fica o posto do CVV, o Centro de Valorização da Vida de São José dos Campos. Ele é um dos quase 100 postos espalhados pelo Brasil. O serviço realizado por voluntários como o Guido é essencial para prevenir o suicídio. Elas ligam quando elas estão com depressão, com sentimento de angústia, de solidão, de tristeza. Elas ligam muito para a gente nesse sentido. São o que elas estão sentindo. E nós procuramos entender a situação dela. São mais de 3.500 voluntários no Brasil. O serviço funciona 24 horas, todos os dias. Todos os prestadores passam por um curso para orientar as pessoas que ligam para o telefone 188. E a demanda do CVV
é alta. Nós não aconselhamos, não damos nenhuma dica, nada disso. Nós simplesmente conversamos e levamos a pessoa a refletir o que é melhor para ela. Então a decisão é sempre dela. Então nós temos um trabalho que os voluntários passam por treinamento para tudo isso. O trabalho de prevenção ao suicídio é fundamental. E assim como é o serviço do CVV, as campanhas educativas também precisam de cuidado e seriedade. Por isso, um projeto de lei aprovado na Câmara, de autoria do vereador Milton Vieira Filho, quer garantir a abordagem ética e responsável nos materiais publicitários sobre o assunto. A ideia é que campanhas institucionais do município tenham sensibilidade para tratar o tema. Toda essa questão aí que é delicada, né, pensando em conjunto com instituições religiosas, com associações, né, até mesmo com empresas, pensando em iniciar ali uma parceria, né, junto ao poder público, para que se tenha mais campanhas, né, de proteção à vida. As campanhas terão alguns princípios e orientações, como evitar o sensacionalismo, não divulgar imagens nem idade da vítima e nem utilizar ilustrações que de alguma forma mostrem métodos usados em suicídios. Também é indicado que, quando pertinente, serviços de apoio e prevenção sejam incluídos nas campanhas. As ações poderão enfatizar os impactos sobre familiares e as consequências após o ato extremo para a família. Para alcançar esses objetivos, o projeto ainda prevê a possibilidade de parcerias com entidades religiosas na construção das campanhas educativas. Para esse bispo de uma igreja evangélica que já trabalha o tema com fiéis, é muito importante saber acolher pessoas que enfrentam problemas psicológicos. No começo é espiritual, mas depois nós vemos que é necessário também um trabalho psicológico importante, porque isso, a pessoa às vezes ela carrega, né, algum problema de infância, algum problema na mente que ela tem, então esse trabalho tem tido um resultado muito bom. As instituições religiosas, elas fazem um trabalho, né, de levar ali com todo o cuidado, com todo um carinho, né, para poder levar uma palavra de conforto a essa pessoa, né, e também poder ajudar ela a se esvaziar de um problema, né, através da fé. A igreja, a instituição igreja, ela tem esse papel de chegar nas pessoas pela sensibilidade. Segundo a justificativa do projeto, os dados sobre suicídio revelam a importância das campanhas educativas. De acordo com a Organização da Saúde, 800 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos. As campanhas e palestras que a lei busca oferecer podem ajudar na diminuição dos casos. Para esse médico psiquiatra, conhecer todos os tipos de depressão e os sinais da doença é fundamental para procurar ajuda. Normalmente a pessoa começa a ficar triste, desanimada, sem vontade de fazer as coisas, sem energia, e junto com isso alguns aspectos acontecem nesse âmbito, né? Então, às vezes vem uma questão de insônia, de irritação, de nervosismo, né, de perda de interesse em fazer as coisas, e isso precisa de acontecer normalmente por pelo menos 15 dias seguidos, né, 2 semanas seguidas, a maior parte do tempo, e levando a um prejuízo funcional para a pessoa, com sofrimento. Quem trabalha diretamente na prevenção ao suicídio e convive com a batalha de ajudar pessoas que enfrentam a depressão, reconhece a importância do projeto. Com informação responsável e ética, é possível alertar sobre um tema ainda tão sensível. A prevenção, ela é muito importante, porque tem muitas pessoas que já perderam a esperança em tudo. Na hora que ela começa a descobrir que ela tem outras possibilidades, porque ela não quer suicidar-se, ela quer acabar com a dor. E chega ao fim a nossa retrospectiva dessa quinta-feira. Espero que você tenha gostado. Amanhã estaremos de volta. Até mais!